Olá, eu sou Stephen R. Covey. Durante longos e exaustivos anos de minha vida, eu mergulhei profundamente nas entranhas da literatura americana sobre o sucesso, analisando mais de 200 anos de publicações, artigos e biografias. O que eu descobri nessa pesquisa foi assustador. Nos últimos 50 anos, a literatura do sucesso tornou-se trágica e superficial. Ela focou quase inteiramente no que eu chamo de ética da personalidade. Técnicas de imagem pública, atalhos de influência, truques de relações públicas e atitudes mentais positivas totalmente desconectadas da realidade. Percebi que a sociedade moderna estava tentando curar hemorragias profundas com curativos estéticos. A dor crônica do vazio, do esgotamento e da falsidade nas relações não poderia ser resolvida com truques de produtividade. Foi essa constatação visceral que deu origem a este trabalho. A tese central que eu lhe trago hoje não é um conjunto de dicas rápidas para você ganhar dinheiro amanhã. É um chamado urgente para o retorno à ética do caráter. A verdadeira eficácia duradoura provém exclusivamente de princípios inquebráveis, como a integridade profunda, a humildade, a coragem e a justiça. Eu quero provar a você que nós não podemos mudar os nossos resultados sem antes mudar a forma como vemos o mundo. Os nossos paradigmas são as lentes através das quais nós enxergamos a realidade. Se a sua lente estiver distorcida, o seu mapa estará fundamentalmente errado. E se o seu mapa está errado, não importa o quão rápido você corra, você nunca chegará ao destino correto. O sucesso verdadeiro é e sempre será uma jornada construída de dentro para fora. A dor de uma vida ineficaz nasce dessa dissonância entre os princípios naturais do universo e os seus mapas mentais defeituosos. Eu sempre me lembro de uma experiência que tive no metrô de Nova York, numa manhã de domingo. O vagão estava pacífico, até que um homem entrou com seus filhos, que começaram a fazer uma algazarra insuportável, incomodando a todos. O homem simplesmente fechou os olhos em estado de apatia. A irritação tomou conta de mim. Eu o confrontei, e ele, abrindo os olhos, com uma voz embargada, me disse que a mãe daquelas crianças havia morrido no hospital há menos de 1 hora, e ele não sabia como lidar com aquilo. Naquele exato milissegundo, o meu paradigma mudou. A minha irritação desapareceu e deu lugar a uma compaixão arrebatadora. A realidade física do vagão não mudou, as crianças continuaram barulhentas, mas a minha lente mudou. Se você quer mudanças quânticas e transformadoras na sua vida, pare de focar na atitude, ataque os seus paradigmas. Você jamais terá domínio sobre o mundo lá fora se não conquistar a si mesmo primeiro. Nós chamamos isto de vitória particular. Fomos covardemente condicionados a acreditar que somos meros produtos do nosso ambiente, da nossa genética ou dos nossos traumas da infância. Esse determinismo psíquico nos convence de que somos vítimas dos estímulos externos e que nossas respostas são programadas. O primeiro hábito desafia e destrói essa mentira. A proatividade não significa apenas tomar a iniciativa de fazer algo, significa assumir a responsabilidade total pela própria vida. O seu comportamento atual é uma função das suas decisões e não das suas condições passadas. O grande psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente dos horrores dos campos de concentração, descobriu este princípio na mais extrema agonia. Ele percebeu que os guardas nazistas podiam controlar o seu ambiente, destruir a sua família e torturar a sua carne. Mas entre o estímulo, o sofrimento brutal e a resposta dele, existia um espaço inalienável. E nesse espaço invisível residia a suprema liberdade humana de escolher. A proatividade é o uso da sua autoconsciência para enxergar esse espaço,
Portanto, pare de desperdiçar a sua sanidade no seu círculo de preocupação, as coisas que você não controla, como a economia ou a opinião alheia. Foque toda a sua agressividade no seu círculo de influência. Pessoas reativas são empurradas pelo clima social. Pessoas proativas carregam o próprio clima dentro do peito. Assim que você assumir a responsabilidade, precisará do hábito 2. Comece com um objetivo em mente. É trágico ver pessoas trabalhando duro para subir a escada do sucesso, apenas para descobrir anos depois que a escada estava apoiada na parede errada. Todas as coisas são criadas 2 vezes, primeiro na mente, depois no mundo físico. Feche os olhos e visualize seu próprio funeral. O que você quer que os seus filhos e colegas digam sobre o seu caráter quando você estiver em um caixão? O que você deseja ouvir naquele dia é a definição exata do seu propósito. Escreva sua declaração de missão pessoal com urgência. A liderança mental sempre deve vir antes da administração física. Se você não escrever o roteiro da sua vida hoje, a sociedade o escreverá por você. E eu garanto, o roteiro deles para você não é bom. Enquanto os hábitos 1 e 2 definem o que você deve ser e para onde deve ir, o hábito 3 é a execução fria. Primeiro, o mais importante. O erro letal da maioria dos sistemas de produtividade é que eles priorizam coisas urgentes, ditadas pelo ambiente. As pessoas vivem apagando incêndios. Eu desenvolvi a matriz de gerenciamento de tempo em 4 quadrantes, mas a essência da eficácia absoluta vive unicamente no quadrante 2, as tarefas que são importantes, mas não urgentes. É aqui que mora o planejamento profundo, o exercício físico de longo prazo, a leitura de excelência e a construção de relacionamentos. O urgente exige ação reativa, mas o quadrante 2 exige postura proativa. Indivíduos altamente eficazes minimizam as crises irrelevantes porque investem massivamente na prevenção e na estrutura. Aprenda a dizer não com firmeza para as urgências frívolas. Agende suas prioridades, em vez de priorizar a sua agenda. Uma vez que você domina o seu tempo e atinge a independência, você está pronto para a vitória pública, a interdependência. E aqui nós esbarramos no hábito 4. Pense ganha-ganha. Nós fomos brutalmente doutrinados a adotar um paradigma de escassez, o modelo ganha-perde. Fomos ensinados de que a vida é um bolo de tamanho fixo. Se você pegar uma fatia maior, sobrará menos para mim. Isso gera desconfiança crônica, manipulação corporativa e o enfraquecimento das nossas contas bancárias emocionais. A glória obtida pela derrota alheia é ilusória e insustentável no longo prazo. Pensar ganha-ganha não é uma técnica simpática de negociação empresarial, é uma filosofia de interação moral. Requer integridade inegociável, maturidade absoluta e a mentalidade de abundância. A compreensão profunda de que há sucesso suficiente no mundo para todos. Quando você entra em um conflito, não tente dominar, mas também não tente ceder covardemente. Construa acordos em que ambas as partes saiam mais ricas do que entraram. E se após o esforço o ganha-ganha provar-se impossível, tenha o caráter de adotar a alternativa superior. Nada feito. Recusar um acordo tóxico é o maior sinal de soberania que o indivíduo pode dar. A dor mais silenciosa do coração humano é a necessidade primária de ser ouvido e compreendido. E, entanto, nosso erro mais comum é ouvir com a intenção desesperada de responder e não de compreender. Nós operamos através de respostas autobiográficas. A dor mais silenciosa do coração humano é a necessidade primária de ser ouvido e compreendido. E, entanto, nosso erro mais comum é ouvir com a intenção desesperada de responder e não de compreender. Nós operamos através de respostas autobiográficas. Diagnosticamos antes de prescrever. É o que tratam no hábito 5. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Se um oftalmologista prescrevesse os próprios óculos para você, sem examinar os seus olhos, apenas argumentando que funcionaram muito bem para ele, você o chamaria de charlatão.
Mas é exatamente isso que você faz com o seu cônjuge e a sua equipe todos os dias. A escuta empática e silenciar as vozes do seu ego próprio é dar ar psicológico ao outro. Quando o outro respira e se sente validado, as defesas caem e a resolução de problemas finalmente começa. Esse ar psicológico pavimenta a estrada para o hábito 6. Crie sinergia. A natureza opera sobre a premissa de que o todo é irrevogavelmente maior do que a soma de suas partes. No ambiente humano, a insegurança faz as pessoas exigirem clones de si mesmas. O indivíduo fraco odeia as divergências de opinião. A essência da sinergia é celebrar as diferenças. Quando combinamos a escuta empática com a maturidade, a atrição das mentes deixa de ser um campo de batalha e se torna uma usina de criatividade explosiva. Deixamos de procurar o seu jeito ou o meu jeito e encontramos a terceira alternativa, invariavelmente superior. Mas para que toda essa estrutura opere sem quebrar, você precisa do hábito 7, afinar o instrumento. Imagine um lenhador exausto tentando cortar uma árvore há horas com um serrote totalmente cego. Você pergunta, por que não para um instante para afiar a ferramenta? E ele responde, cego pela pressa, eu não tenho tempo, estou muito ocupado serrando. O 7º hábito é o princípio da renovação equilibrada. É o investimento nas suas 4 dimensões, física, mental, espiritual e social. Negligenciar qualquer uma delas gera o desgaste crônico que irá paralisar sua capacidade de produção. Separe uma hora diária inegociável para fortalecer o seu corpo, expandir sua mente com estudos rigorosos e afiar sua alma. A grandeza, meus caros, não é um ato de força bruta e impensada, é o refinamento diário. Vá lá fora e reconstrua-se de dentro para fora. A eficácia não é uma teoria, é um comportamento forjado na repetição. Como seu conselheiro, eu exijo que você transforme esses princípios em disciplina executável. Acate estas diretrizes imediatamente. Primeiro, elimine o vocabulário de vítima. Durante as próximas 24 horas, mutile as expressões eu tenho que ou se ao menos da sua linguagem. Substitua-as por eu escolho, eu decido e eu vou. Reassuma o controle. Segundo, enquadre o seu fim. Escreva a declaração de missão do seu papel mais crítico, seja como pai, mãe ou líder, em um único parágrafo. Colhe-a no espelho do banheiro e não saia de casa sem lê-la. Terceiro, mastrilhe o quadrante 2. Identifique uma única atividade importante, mas não urgente, que causaria um impacto formidável na sua vida se executada com constância. Um estudo, um treino físico, uma conversa. Bloqueie 30 minutos na sua agenda de amanhã. Não negocie esse tempo. Quarto, oculte o seu ego na comunicação. Na sua próxima discussão conjugal ou profissional, eu o proíbo de dar conselhos ou preparar a sua resposta enquanto o outro fala. Morda a língua e apenas reflita o sentimento que foi exposto. Ouça para compreender o problema antes de cuspir as suas soluções. Agradeço profundamente sua dedicação em consumir este material. O compromisso de elevar o seu intelecto é o primeiro passo para a vitória particular. Para que possamos continuar forjando conteúdos dessa magnitude e profundidade, eu peço que você curta, compartilhe este roteiro com as pessoas que precisam de alinhamento e comente aqui embaixo. Qual dos 7 hábitos é o ponto cego mais grave na sua vida atual e como você vai afiar essa ferramenta hoje? Lembro também que a independência deste canal depende de mentes aliadas. Abrace a nossa missão apoiando-nos financeiramente através do Pix que está na primeira linha da descrição deste episódio. O seu apoio constrói o nosso legado. Pare de culpar a escuridão do mundo lá fora e assuma a responsabilidade de ser a luz. A grandeza começa na raiz do seu caráter. E como imortalizado no eco das mentes mais brilhantes que já pisaram nesta terra, ninguém pode te fazer sentir inferior sem o seu consentimento.